Vamos ver. É pra gente estar ao vivo. Vamos ver. Peraí, deixa eu atualizar aqui. Nisso eu consigo O sair. Facebook foi. Não consigo sair para mandar o link? Consegue. Testar aqui. Sumiu o meu negócio? Peraí, deixa eu ver aqui. Já estamos ao vivo. Teta aí. Eu te coloco de novo. Mas sumiu aí o meu? Sumiu. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Ih, cadê o negócio aqui? Aqui. Aí, galera, mais um dia aqui. Hoje a gente vai trocar uma ideia com o Eberson. O Eberson é fera no design, nas proporções áureas e proporções auréolas. Modéstia à E, parte, que isso. e também vamos trocar uma ideia de novo com o Lucas, mas agora abrindo o Premiere mesmo, editando. O Eberson também, ele vai abrir o Illustrator ali, a gente vai conversar um pouquinho. O Illustrator é um software que eu gosto bastante também. Mas antes de começar, lembrando que essas lives têm apoio cultural da Lei Aldir Blanc, da Sejusel, Governo de Rondônia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Foi um projeto que a gente escreveu para poder estar dando oportunidade para a galera que produz conteúdo audiovisual aqui no nosso estado. E tem uma galera muito boa, já passou uma galera muito boa aqui, e que muita gente nem conhecia, ou que conhecia o cara, mas não sabia do que o cara era capaz de fazer. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho do Eberson. O Eberson, se apresenta aí para a galera aí, por favor. Boa noite, galera. É um prazer estar aqui, pelo convite do nosso amigo Isaac. Mais uma vez é um prazer estar aqui. É muito legal a gente falar um pouco sobre coisas que acontecem no nosso dia a dia, que às vezes você não acha muito por aqui. Eu estava até comentando com ele sobre isso. Aqui na região quase não tem nenhum projeto assim, e eu achei muito interessante a ideia e o contexto como eles aplicaram isso. Ele falou um pouco sobre que curte muito o aplicativo que a gente usa para poder criar a maioria dos nossos materiais gráficos, né, visuais, e alguns materiais que eu acredito que eles apliquem nos materiais deles. Me chamo Eberson Alves, eu tenho 22 anos, e aí eu já estou na área faz um tempo já. Ele falou ali, né, um pouco sobre... Ô, Eberson, você sempre trabalhou com isso? Foi seu primeiro trampo? Já foi nessa área ou não? Cara, para falar bem a verdade, eu acredito que sim. Oficialmente, assim, de carteira assinado, foi sim. Na verdade, eu fiz uns outros trabalhos, mas eram coisas assim à parte, coisa picada que a gente faz na vida da gente mesmo assim. Mas eu nunca pensei que eu ia fixar mesmo nessa área. Até porque na nossa região é uma área um pouco difícil, né? De você entrar assim, ter sucesso realmente. É complicado mesmo, mano. Se você não tiver ali uma boa base, boas referências, né? Como conhecer pessoas que te fortaleçam ali, né? Que te deem um norte. É meio difícil você criar assim aquela garra para poder continuar, cara. E eu admiro as pessoas que têm aquele interesse de ouro, assim, fio de ouro de continuar mesmo com os contratempos e até mesmo aquela problemática de aliar o trabalho com o retorno, né, que ele dá para você. Pior, né, cara? Assim, tudo pra gente aqui é mais difícil, né, cara? É tudo mais caro pra gente. Então, assim, a gente precisa de máquina muito boa, e pra gente é um absurdo de caro. E aí o pior é que o cliente, ele vê uns trabalhos incríveis, né? E fala assim, ó, Eu é isso quero aqui que desse eu jeito. quero. É isso aqui que eu quero. Mas eu tenho 4,50 e um abraço. É isso aqui. Cara, é muito isso. O cara pega uma referência para você no Behance, por exemplo, com aqueles gráficos maravilhosos, aquelas fotos muito bem editadas, aquele vídeo com edições assim impecáveis. Vocês que produzem vídeo, vocês que são muito do vídeo,
eu acredito que as máquinas precisam ser aquelas máquinas quase Transformers para poder renderizar um vídeo ali em 4K, por exemplo. E eu fico inacreditado quando o cara, mesmo saindo assim, vamos colocar de baixo, né, sem ter muito equipamento, o cara ainda consegue produzir um material bom ainda, um material ali que faz o cliente falar, cara, é isso que eu estou precisando. Eu admiro muito isso, e como você falou, cara, que é muito difícil mesmo. Equipamento, aqui, tanto na compra de equipamentos mais simples, como um teclado, um mouse de qualidade, você sofre muito para poder comprar. Muitas vezes a maioria das opções que eu vejo quando eu vou fazer um orçamento, quando eu vou comprar algum equipamento, é pela internet. Eu vou primeiro pela internet, mas a gente acaba procurando aqui na região e tudo. Mas realmente é muito difícil você adquirir equipamento, investir em equipamento pesado assim. Os caras já conhecem o rapaz ali como professor Weber. Professor. Não, porque o Weber é o cara das teorias, cara, da proporção áurea. A gente vai conversar. Mas é legal isso mesmo, cara. É legal. Porque assim, a gente acaba usando essas coisas inconscientemente. Sim, cara, sim. Né? Porque tudo enquadramento e tal. Mas aí o legal é que só que a gente não manja. Tipo, eu e o Lucas não manja. Nós só enquadra e fala assim, cara, é isso aqui porque eu acho que eu já vi isso aqui funciona. Porque tá legal, né? Cara, mas as proporções mesmo aí. Muita gente fala que, tipo assim, lá na agência, por exemplo, na criativa, a galera fica me zoando e tal, porque eu, tipo assim, às vezes eu acabo falando de um jeito metódico, e aí metódico você acaba sendo zoado por causa disso. Mas, sendo bem sincero, cara, quando se fala de proporção áurea assim, eu acho que a proporção áurea, na verdade, ela não foi feita para você fazer, por exemplo, na agência a gente faz muito post, né? Criativo para internet. Beleza, primeiro. O que é isso? O que é isso, proporção áurea? Proporção áurea, cara. Não, é o que eu tava até comentando com o William, um menino lá da Criativa. O Lucas aí, até começa a rir. O Will tá falando aqui, ó, que você não deu o salve do Will aí, Lucas. E o Will. Salve, Will, desculpa. O Will não pode deixar ele pra trás, não, pô. O Will é gente boa demais da conta, doido. Cara, você, tipo assim, eu tava até comentando com o William, o menino que ele tá lá na agência, a gente fica trocando muita ideia e tudo, entre a galera toda lá, né, e cada um ajuda, assim, do jeito que dá um toque ali, outro aqui, e assim vai construindo ali o know-how do cara, né. Sim. E aí eu tava falando pra ele, eu não sei quem lá comentou sobre proporção áurea, né, e aí eu comentei que na verdade, a proporção áurea ela não foi feita para você fazer criativo, por exemplo, para a web, né? Ela é uma regra matemática que foi descoberta e vem da conceito Fibonacci, lá da matemática bem profunda. Você aprende lá no seu ensino médio e às vezes na faculdade em arquitetura ali. O Fibo que você falou, até isso é usado muito até em investimento, cara, em bolsa, como os caras vão prever ali a subida, não sei o quê. Então, assim, o Fibonacci, a proporção áurea, é uma parada que rege meio que o universo, né? É uma coisa tem a ver. Isso, eu sabia que você ia acabar comentando. A galera acaba comentando muito isso. Mas é verdade, é isso mesmo. Ela vem, o pessoal consegue aplicar, assim, pega regras dela, né, e consegue aplicar até investimento, cara. E eu fico muito, assim, traumatizado com isso. Porque às vezes você consegue, por exemplo, aqui, ó, ainda bem que você colocou ali pra gente. Aqui, ó, esse arco que ele começa do pontinho menor e vai crescendo, na verdade o que a gente usa, eu uso pelo menos nos meus criativos, é esse conceito. Então a regra para você construir vem da Fibonacci e aí o número ele vai se multiplicando e aí vai crescendo nessa proporção. Então a galera da internet costuma colocar isso em tudo quanto é coisa, né? Eu já vi o quadro da Mona Lisa, Caracol, tudo você consegue ver. Mas eu costumo usar
o conceito que eu estudei para poder conseguir aplicar isso é essa questão desse arco. Porque o que eles dizem aqui, tudo que é feito com isso tende a ficar mais bonito esteticamente, né? Quando você usa essas regras e você dispõe elas no seu criativo de forma ali assertiva, digamos assim, sei lá, você usa um quadrado maior para colocar a imagem, você usa o outro quadrado para colocar o texto. E aí você vai dispondo os seus elementos ali, né, as suas imagens, as informações que você tem, e vai alinhando isso com ela. Mas eu gosto de usar aquele arco para poder orientar a pessoa na hora que a pessoa está lendo, sabe? A pessoa parou o post, ou parou o criativo, o folheto que ela está lendo, as pessoas costumam a seguir aquela linha, sabe? Começa do Entendi. menor e vai para o maior. Então, ali naquela parte maior você vê, por exemplo, a imagem. É a parte mais chamativa do criativo. Aí as informações mais pequenininhas você vai colocando do segmento daquele arco, sabe? Assim, de forma distribuída, mas seguindo a perspectiva, né? Então você começa, a foto tá aqui, por exemplo, aqui tá o seu criativo. Deixa eu abrir de novo aqui o negócio aqui. Eu consigo colocar aqui? Consegue. Ô Lucas, abre lá para ele lá, a tela lá. Você vai abrir uma janela, tipo, aí você vem aqui, ó, Compartilhar. Compartilhar a tela. Vou mostrar mais um. Compartilhar a tela. Janela. Eu vou escolher a janela aqui. Isso. Por exemplo, aqui você quer mostrar do Google, né? Entendi. Você abre, clica aqui. Compartilhar. Certo. Eu acho que vocês estão vendo a minha tela aí agora. Peraí, deixa eu colocar aqui. Vai lá, agora sim, pode abrir aí. Fechou? Vamos ver aqui, posters, dá um exemplo aqui bem rápido para vocês poderem verem. Vou explicar de uma forma bem sintética aqui, né? Vou pegar aqui, eles costumam... Cara, eu já vi muito exemplo em pôster de filme. Tá vendo aqui? Essa parte tem o título, né? Tem outra informação aqui em cima, a imagem em si e outras informações menores. Então você pode ver que quando você sobrepõe aqui a regra de Fibonacci construída nesse layout, você consegue ver que aparentemente o cara construiu todo o layout em cima disso. Então, não é que ele colocou, tipo assim, a informação colada em cada linha. É que o cara, ele seguiu o segmento desse arco e assim ele conseguiu administrar as informações de forma que elas obedecessem o espaço. Então, você pode ver aqui que nesse espaço maior tem aqui a imagem, né, o céu aqui pegando. Então, a informação mais importante tá aqui mais seguindo a linha do arco. Então, tá aqui mais no centro. E aí, nessa parte de baixo aqui, você tem informações aqui do ano, do lançamento do filme. Aqui você pode ver mais pequenininho aqui, informações de logo, informações da gravadora, né? Então, isso faz, tecnicamente, a galera que estuda muito isso, tem até aqui uma abordagem sobre a regra dos terços, né? Que vocês costumam muito usar. Isso, no vídeo a gente usa mais essa aí. Isso aqui esse retângulo aqui, ele vem da regra Fibonacci. Ele vem de um outro conceito, seguindo ali a regra Fibonacci, que é o retângulo de ouro, né? O retângulo de áureo. Em cima dele você consegue construir essa regra dos terços, que você tem três retângulos em cima e 3 retângulos na vertical. Todos eles dão o mesmo tamanho. E esses pontos aqui são os pontos em que as pessoas costumam olhar, sabe? Com mais... a pessoa, o primeiro lugar que a pessoa olha é esses 4 pontos aqui. E aí, por exemplo, em fotografia, eu já vi a galera usando esses pontos para poder colocar a parte mais importante da foto nesses pontos. Eu acho que você deve saber mais disso, né? Isso, porque ali... Deixa eu tirar o seu aqui. Ocultei aqui. Tranquilo, deixa eu colocar aqui. Porque o que acontece com... Por exemplo, se a gente quer fazer
horizonte, né? Vai fazer uma foto Sim. do horizonte. Peraí, regra dos terços. Deixa eu colocar a imagem aqui. Deixa eu colocar aqui, ok. Deixa eu abrir esse cara aqui. E assim, Isaac, a galera, tipo assim, quem fica por cima acha que a gente tá viajando. Não, mas isso aí é perda de tempo, isso aí tipo assim, você perde muito tempo botando isso aí. Eu acho que as pessoas que, tipo assim, digamos, não conhecem o conceito, digamos assim, elas acabam achando que é uma coisa de louco usar isso aí. Isso aí não vai fazer diferença no criativo dela, sabe? Aham. Num trabalho que ela vai fazer. Vamos colocar assim, porque isso aí é usado em muita coisa, né? Então, a gente não pode estereotipar, né? Então, a galera que usa isso aí, tipo, aquele retângulo que você colocou ali, a galera... Eu vou colocar lá ele abertão aqui. Pode falando. Uma pergunta você costuma usar? Eu nunca perguntei isso, cara. Você costuma usar algum conceito, assim, de áureo, alguma coisa, algum retângulo de ouro nas suas fotos? Cara, a gente se baseia, assim, como a gente faz muito, assim, tipo, na minha câmera eu nem deixo habilitado mais esses... Porque na câmera a gente tem a opção de poder deixar isso exposto ali. Sim, Depois sim. de tanto fazer, você acaba não usando mais esse recurso. Mas, tipo, se eu vou fazer horizonte, Sim, a linha de baixo, a primeira linha de baixo, certo. eu vou colocar o horizonte ali, para eu deixar mais céu para cima e menos terra para baixo, entendeu? Então você usa como guia ali, né? Para você Como dividir. guia, como guia. Entendi. Se eu quero, por exemplo, documentário, se você reparar bastante, por exemplo, deixa eu ver se a gente aqui, por exemplo, aqui, eu dividi a tela aqui, tá nós três, Certo. entendeu? Se eu vou gravar um depoimento, esse depoimento ele é muito longo, assim, eu vou optar em deixar a pessoa dos lados. Você pode ver, documentário. Aqui A você pessoa, fala? ela nunca vai estar no centro. Ela vai ter uma câmera que o cara vai deixar no centro, mas outras câmeras, você deixa a pessoa, por exemplo, se eu fosse gravar, eu deixaria onde está o Lucas aí e deixaria esse lugar vago, porque a pessoa, quando ela olhar, ela vai ter menos informação, porque ela vai ter o Lucas de um lado e uma informação vazia do outro. Se eu deixo o Lucas, por exemplo, se eu vou gravar, eu deixo você no centro e eu deixo coisas do lado, eu tenho 3 informações para poder olhar. Eu tenho do lado esquerdo, no centro que está você e do lado direito. Eu tenho mais coisas. Se eu pego o meu assunto e jogo o meu assunto e desloco ele para o lado, eu tenho uma informação grande aqui, mas só que vai estar no fundo. Então, o que vai estar na frente vai estar só de um lado. Repara bem, cara, documentário. Normalmente as pessoas elas não vão estar no centro, ela vai estar sempre deslocado para o lado. Já percebi. Pode reparar. E, cara, realmente faz muito sentido isso que você tá falando, e é porque, assim, toda vez que eu vou assistir alguma coisa que o vídeo tá construído dessa forma que você falou, agora que eu vim assimilar com a regra dos terços, faz todo sentido. Eu sempre acabo prestando mais atenção no vídeo quando ele é feito dessa forma. E eu acho que isso é um diferencial enorme para quando você está fazendo trabalho. Imagina que você vai criar um vídeo e esse vídeo ele precisa ter, tipo assim, precisa ter retenção, né? Digamos, na web a gente chama de retenção, acredito que você, com certeza, você deve saber bem mais sobre isso do que eu, mas na web a gente chama de retenção o quanto a pessoa ficou ali no vídeo, né? Então, se você construir um vídeo dessa forma, a pessoa que tem esse conceito, que estuda isso, que quer ter um diferencial, o vídeo dela vai ter muito mais impacto pro projeto que ela está fazendo do que uma pessoa construindo o vídeo, como você falou, com a pessoa no meio. Então, é um diferencial no trabalho da pessoa que quebra aquele preconceito de que isso aí não vai fazer diferença no meu não vai fazer diferença, mas faz sim, cara. Se você olhar com um pouco mais de carinho para a situação, você vê que faz muita diferença. Quer ver? Eu vou colocar. Tá vendo aí, ó, como o cara ele tem
tem um espaço maior do lado direito dele, do lado esquerdo dele, né? Do nosso lado direito. Do lado direito, na verdade. Aqui que eu tô vendo do lado direito, né? Isso, não, mas do lado esquerdo dele, né? Ah, tá. Entendi. Na visão Tá vendo dele. como ele não tá no centro certinho. Entendi. Cara, faz muito sentido, cara. Sempre vai estar assim, cara. Vai estar, lógico, sempre é muito tempo, né? Mas normalmente vai estar do lado, nunca vai estar no centro, assim. E como é que você aplicou esse conceito? Você acabou estudando? Como que você chegou como que você chegou à conclusão de que isso você tinha que usar isso no seu vídeo? Nos seus Cara, vídeos? porque a gente assiste, a gente vê muita coisa, né? E eu não sei você, o Lucas também pode falar um pouco sobre. Eu venho da música, né? Então, eu ir num lugar que tá tendo música ao vivo, para mim é um inferno. Cara, Porque pra eu mim, fico reparando nas coisas, entendeu? Então é a mesma coisa quando eu vou assistir um filme. Um filme eu assisto normalmente 2 vezes. Minha mulher fala, mas por que você vai assistir esse filme de novo? Falando, cara, porque quando a gente vai assistir uma parada, a gente que trabalha com isso, então a forma que eu peguei de poder estudar é reparar. Então, assim, cara, por que esse cara faz isso? Aí você pega outro, por que esse cara faz isso? E tudo conversa. Putz, se todo mundo tá fazendo assim, deve ter um motivo. Deve ter um motivo, entendeu? Então, depois de muito tempo que eu fui ver um cara explicando por que em documentário vai ficar sempre pro lado. Não é bom você deixar no centro, porque vai ter mais informação para a pessoa perder o olhar, entendeu? E aí é isso, cara. Eu acho que a melhor forma de estudo, a gente fica muito. Não, eu tenho que fazer um curso. Se eu não fizer um curso, eu não vou aprender. E tem que fazer curso mesmo. Eu acho que tem. Mas uma forma da gente aprender é começar a olhar as coisas com um olhar crítico. E de olhar e falar assim, cara, por que isso aqui? nossa, que bom que você falou isso, cara. Porque eu vejo muita galera procurando receita pronta, sabe? Muita gente tem esse problema. Eu acho que não é um problema, né? É uma coisa mais da sociedade, sabe? Que a pessoa cresce tendo receitas prontas para poder fazer as coisas. E quando chega na hora de ela ser criativa, por exemplo, de você criar os seus próprios métodos, você acaba ficando dependente de uma receita. E aí você sente mais dificuldade e demora mais tempo para você quebrar aquilo. Isso eu acho que não tem só a ver com projeto assim de trabalho que a gente faz. Eu acho que na vida mesmo você já tem que desenvolver isso, tanto quando se trata da área criativa, da área de você pensar de forma diferente, você tem que quebrar esse padrão, cara, porque isso vai te atrapalhar demais. Você tem que pensar de um jeito. Eu gosto muito de pensar que todas as opções que eu tenho tem sempre um jeito de melhorar elas. Eu só não descobri ainda. Eu gosto muito de fazer o seguinte, eu sempre tento encaixar alguma coisa do meu cotidiano, na minha vida pessoal mesmo, nos trabalhos. Seja um trecho de uma música, um efeito de alguma coisa, alguma cor de algum vídeo que eu vi, alguma coisinha que eu vi de algum filme. Eu tenho essa missão que eu sempre tento encaixar alguma coisinha ali do meu cotidiano. Eu vejo bastante diferença nisso. Você consegue ser um pouco mais criativo nessa questão que você está falando, né? Por exemplo, olha só, por exemplo, essa semana passada, eu assisti o documentário do Chorão. Pode ver aqui, ó, o Champignon. Pode ver, cara, ele tá mais pro lado, ele não tá no centro. Então eu comecei a reparar isso, entendeu? Eu falei assim, bicho, olha, isso é um padrão. Você começou a observar um padrão, né? E os caras sabem muito mais que eu, porque eu sou um burro. Então eu falei assim, Não, cara, eu vou reparar isso. Então, assim, pode ver, cara. E eu acho que a forma da gente aprender muito é isso, cara. É observar e falar assim, rapaz, cara, assim que os caras fazem. Então vamos aprender com os caras grandes, né? eu gostei muito do que o Lucas falou, cara, porque assim você deixa a coisa muito mais simples. Tipo assim, simples de você. É simples de você ser criativo. O Lucas falou, eu observo o meu cotidiano e tento aplicar coisas que eu vejo. Cara, isso é uma coisa muito boa, porque você não, se você não procurar a
criar uma relação entre as coisas, o seu vídeo, o seu criativo, ele fica sempre repetitivo. Você não consegue pensar de um jeito diferente. Cara, eu gostei muito do que ele falou, porque, tipo assim, a galera, a gente tem que, toda pessoa que pensa em entrar nessa área criativa e tudo, e até a gente mesmo, a gente tem que sempre estar observando ao redor. Igual você falou, no vídeo do Chorão ali, muito bom, cara, porque, tipo assim, imagina que o cara estudou pra caramba e alguém teve que ensinar aquilo pra ele. E você, observando o padrão, você já pegou essa noção, sabe? Então, eu imagino que é um passo à frente que você só tá precisando, digamos assim, a pessoa, né, que quer aprender sobre isso, a pessoa só tá precisando, tipo assim, abrir um pouco mais o olho e pegar, tipo assim, o cara tem a teoria e ele tem a prática. Eu gosto muito mais da prática do que da teoria, mas sem a teoria você não consegue começar, entendeu? Teve um cara da live esses dias aqui que ele fez um negócio de tirar 365 fotos, né? Ele foi na prática fazer... sim! Né? Sim, o Doug Mosh. Mas como assim 365 fotos, gente? Ele saía na rua, pô, todo dia. Todo dia ele fazia uma foto. Uma foto, sabe? E aí ele todo foi dia ele fazia uma foto. Por ano? No ano todo? Ele no ano todo, cara. Nossa, que da hora. Aí ele pegou e juntou tudo depois? Isso é legal, ele tinha um blog e tal, e assim, ele fez isso para poder aprender, ele não sabia fazer foto, tá ligado? Ele falou, cara, eu vou fazer uma foto por dia. Então, assim, hoje em dia, cara, tá muito fácil aprender a fazer as coisas, tal, né? No YouTube tem de tudo, mas eu ainda acho que a melhor forma de aprender é reparar. E foi até um livro que eu estava lendo, que eu falei para vocês lerem, vocês cagaram para mim, que é o Roube como Artista. Roube como Artista. Olha só, o Lucas só não leu, né, desgraçado? No Roube como Artista, o cara ele fala assim, olha, se você rouba a ideia de um cara só, isso é plágio. Agora, e ele dá um exemplo de uma árvore, tanto que o livro, a capa do livro é uma árvore e tal. Então ele fala assim, o Arthur falou isso hoje. Eu vou deixar você falar e depois eu falo o que ele falou, porque senão vai quebrar o Não, aí o cara fala assim, você precisa criar a sua árvore de referências, né? Então, assim, putz, rouba, ele nunca fala copia, no livro ele sempre fala rouba. Então, rouba uma ideia de um cara, rouba a ideia de outro cara, rouba a ideia de vários caras. Quando você roubou tudo daquele cara, procura saber de quem aquele cara roubou. E você vai nos caras que ele roubou e começa a roubar as coisas deles. Que vai chegar uma hora que você roubou tanta ideia de tanta gente que você começou a criar as suas. Porque quando você... Na música, eu falei, como eu vim da música, então quando a gente está aprendendo, a gente, putz, cara, como é que esse guitarrista ele faz isso? E você aprende aquela técnica dele. Aí você aprende de outro. Com pouco você criou a sua. Porque você falou, esse cara faz isso, mas eu não gostei disso aqui, eu gosto mais desse cara. Você começa a juntar as coisas, né? Ô, Lucas, aí, ó. Sua mãe aí, ó. E aí, velho? Ela tá nos Estados Unidos me assistindo, tá? Aí sim, ó. Mas o que o Arthur falou hoje? Cara, antes de falar do Arthur, né? Mano, você acabou de falar o conceito de criatividade. A criatividade não é você fazer uma coisa nova, sabe? A gente faz... O Lucas, por exemplo, eu acho muito... Vamos falar foda, né? Fazer vídeo. Porque, mano, você tem que pensar em tudo. E é coisa rápida. O cara que desenvolve isso, eu acho o cara muito... Não, vamos colocar assim... Um cara destravado. Porque imagina que você vai fazer um vídeo, ele tava me falando outro dia de um método que ele usa. Eu não sei se pode contar aqui, Lucas? Conta, a rocha. Ele falou que, tipo assim, que ele chega no ambiente e aí ele já começa a flagrar lugares e posicionamentos que ele pode usar para poder fazer o vídeo dele. E ele falou que isso você tem que fazer rápido, porque você não vai esperar a pessoa chegar, a pessoa que você vai gravar, né? Ou as pessoas, para você inventar ali na hora e você ficar pensando onde é que você vai ficar ali boiando, o que você vai fazer.
E, cara, isso é muito bom. Isso aí é criatividade pura. Você tá criando ali na hora um cenário na sua cabeça. E você fala, cara, ali naquele lugar vai ficar bom, ali naquele outro lugar vai ficar bom. E isso aí é criatividade, cara. O cara que tem isso daí, ele não tem, ele não tá, tipo assim, não falta muito para ele poder ficar excelente no que ele faz, cara. Sabe? Eu gosto muito de pessoas assim, pessoas que ficam sedentas por fazer uma coisa nova, sabe? Nossa, eu me chateio com aquelas pessoas que tipo assim, quer receita pronta. Quer que você. Ah, mas como é que faz? Não, só quero fazer isso aqui. Eu só quero que você me ensine a fazer isso aqui. O cara não faz igual o Isaac comentou, de prestar atenção no que ele está fazendo, no processo, sabe? De analisar o que ele está fazendo, para que ele está fazendo, para quem ele está fazendo, quem é que vai ver aquilo, sabe? É uma coisa que atrapalha muito você não prestar atenção nisso. A gente tem muito problema, eu vejo muito problema com alinhamento, com proporção das coisas, até, tipo assim, a escolha do material para você fazer o seu criativo, vamos supor, sei lá, a fotografia que você vai usar, a fonte que você vai usar, né, a tipografia, a letra que você vai usar no seu criativo. Aham. Eu acho muito, eu me chateio muito quando o cara pega qualquer uma, sabe? Tipo assim, ele só vai lá na roleta russa e seleciona qualquer uma e bota no criativo dele. Eu fico me coçando, cara, porque o cara faz isso. No vídeo a gente sofre muito com isso na questão do ritmo e da decupagem dos arquivos. Porque tem o cara que vai assistir 8 horas de gravação e tem o cara que vai pegar aquele view ali meio por cima e vai colocar. E a questão do ritmo também, por exemplo, vai ter casos de, por exemplo, o cara chega e o vídeo é de um casamento que tocou, eu vi um relato, né? De um casamento que estava tocando música de forró. E aí o cara na edição, eu inclusive já fiz isso, coloquei uma música eletrônica, que não tem nada a ver com o que realmente aconteceu, sabe? E aí tá lá, os pessoal dançando forró com uma eletrônica tocando no fundo. E o ritmo, às vezes, do vídeo, você percebe muito quando tá errado, sabe? Que a música tá lá a milhão e os cortes tá devagar, dormindo, aí umas imagens nada a ver com nada. Então, eu acho que no vídeo você consegue perceber mais isso do que no design em si. Lógico que tem aqueles casos que você vai lá, sei lá, o cara fez uma promoção de pneu lá. Aí tem um pneu que é maior que o carro, sabe? É uma coisa básica, bicho, que Sabe? o cara Tem não. essas, né? O cara não presta. Tipo assim, eu não vou falar, não vou poupar, não. O cara não presta atenção mesmo, sabe? E isso não é culpa Aham. dele. Eu acho que é um senso que o cara vai desenvolvendo. Tipo assim, como é muita coisa pra você tem que prestar atenção, você acaba deixando passar alguma coisa. Você fica tão ligado, tipo assim, você tem que terminar aquilo que você não presta atenção no que você está usando, na fonte que você está usando, no tamanho de fonte que você está usando, na tipografia que você está usando, igual o Lucas falou, na proporção das coisas. Tipo assim, você não para poder analisar, cara. Eu acho que esse pneu aqui, ele tem que estar menor que o carro, né? Logo de cara, sabe? E você vê coisas assim, e nem dá para ficar bravo, porque, tipo assim, a galera fica zoando, mas a galera fica zoando, mas você tem que entender que, tipo assim, o cara não, vamos colocar de forma besta, que o cara não é Uhum. você, mas só que aquilo é uma coisa, tipo assim, você tá ajudando ele a criar uma linha de produção, aí o cara começa criando aos poucos, sabe? Pega uma coisa primeiro, depois pega outra, cuida da foto primeiro, depois cuida do texto, ou vice-versa. Mas não, o cara quer fazer tudo de uma vez. E infelizmente seria com o tempo. Igual o Isaac falou, por observação o cara vai desenvolvendo. Mas o cara tem que ter aquele, aquele, aquele senso, né? Tipo assim, de que ele tem que crescer. Se ele não quiser, não se abrir para poder pensar de forma crítica sobre o que ele está fazendo, Sim. não dá. Não rola. A identidade visual em si é muito importante, né? Porque igual você falou aí que o cara às vezes não está prestando atenção no tamanho da fonte ou nem na fonte que ele está usando. E se você reparar, por exemplo, uma marca grande, eles usam sempre a mesma fonte e sempre o mesmo tamanho, né? Eles mantêm aquela identidade para quando você bater o olho, você fala assim, nossa, isso aqui é a Coca-Cola, sabe? E a Coca-Cola se conhece como? Pelo aquele risquinho do final da Coca. Nossa, dá logo deles, né? Sim.
Então, são várias coisinhas que você vai mantendo, que você cria uma identidade, e além da proporção áurea, de você bater o olho primeiro naquilo do que em outra coisa, tem lá as fontes da Coca, é sempre o mesmo tamanho, é sempre a mesma fonte, mantém aquele padrão, é sempre as mesmas cores. Então, o design eu vejo que é muito uma junção de muitas coisas. O que no vídeo eu chamo de um detalhezinho ou outro faz uma coisa grande, no design eu acho que serve a mesma coisa. Meu Cara, amigo, você é um designer, tem um design escondido aí, você não sabe. Eu faço parte, deixa cara. eu mostrar. Deixa eu mostrar para você. Eu tava procurando, era um outro site, mas esse aqui também é muito legal. A gente estava falando sobre referência. Quer ver? Peraí, deixa eu compartilhar tela aqui. Guia do Chrome. Eu vou até pegar as referências aqui também. Porque... Esse cara. Esse site aqui, cara, eu acho. Deixa eu ver se tá aparecendo. Peraí, deixa eu colocar grandão aqui. Peraí, galera. Aí. Esse site, ele. Você pode selecionar aqui, ó. Nome por nome de cineastas, diretores, mas é esse aqui que eu acho legal. Então você pode vir aqui, ó, close-up. Então ele vai te dar frames de diversos filmes. Esse primeiro aí é top, hein? Que usa close-up. Ah, não, eu quero uma referência aqui, eu quero de Cadê? Olha que legal, cara. Então, ele vai te dando diversos. Isso aqui para poder mostrar, para poder fazer referência, né? Antes de fazer um trabalho, pegar e falar, cara, vamos entrar aqui, vamos ver. Olha só que legal. O cara é pequenininho lá no fundo, ó. Então, esse site aqui, ele é muito legal, cara. Ó, com a câmera atrás. Então, ele vai juntando diversos filmes que usaram esse tipo de shot, né? Nossa, ele pegou, assim, os melhores closes possíveis, né? De filme. E a lista é... Nossa, cara, a lista aqui é gigante. Gigante, ó. Silhueta. Ah, não, putz, vou ter que filmar e quero fazer uma silhueta. Entra aqui e procura referência. Fala, que legal esse aqui, ó, nesse filme. Teve esse, olha só que legal. E em cima disso, você... É muito, muito interessante isso, porque toda hora você dá uma demonstração daquilo que você falou sobre você fazer uma coisa nova. Tipo assim, você tem várias referências de posições possíveis que você pode usar, Sim, possíveis que você sim. pode usar, e você olhando isso, você não vai copiar, mas você junta tudo o que você... Não, porque, cara, a gente aqui em Ariquemes nunca vai ter uma biblioteca desse jeito aqui. Nem a Mas, mesma. mas olha só que legal, como é que ele fez, entendeu? Então aqui, ó, cara, muito provavelmente aqui, ó, se a gente dividir a regra dos terços aqui, essa linha, Ela ela bate vai certo. dar terço de baixo, cara. Tá vendo? Pode ver, ó. A linha aqui da mesa. Batendo os pontos. Uhum. Se ir no olhômetro aí, vai bater certinho. Cara, então assim, é bem legal. Mano, mas vamos abrir aí o Illustrator aí e mostra. Ah, não, primeiro aí, mostra algumas coisas suas aí, que você fez. Vamos lá. Eu acho que eu vou abrir aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Já dá um help. No Illustrator mesmo, cara? Ou você Não, pode ser alguma coisa pronta ser, sua. Alguma coisa pronta, depois a gente vai pro Illustrator e aí você mostrar um pouquinho de como o Illustrator funciona, a ferramenta e tal. Calma aí. Eu vou abrir direto, porque... A gente puxou só os arquivos, Isaac. A gente puxou só os arquivos. Não, tranquilo. Eu vou pegar aqui um criativo que eu fiz. Calma aí, deixa eu só compartilhar a tela aqui.
botar aqui 1000 graus aqui. Eu acho que tu colocou a janela do Google. Não, é que eu não fui nem no compartilhar ainda. Janela. Nossa, parece o velho mexendo nisso, cara. Sério. Como é que eu entrei no seu aplicativo aqui, cara? Peraí, jovem. Janela. É que não tá aparecendo. Foi. Entendeu? Opa. Aí. Cara, aqui eu abri um. É um criativo bem cotidiano, assim, que a gente faz. Certo. Lá na agência. E aqui eu vou mostrar uma coisa. Em cima disso aqui eu vou mostrar alguns conceitos que eu uso que faz eu me orientar mais rápido na hora que estiver fazendo. Certo. O maior problema de fazer isso aqui é a quantidade e o tempo. Então, vamos começar por uma regra básica. Organização. O cara que está fazendo isso aqui, ele, tipo assim, ele tem que ter um processo para poder, não só isso aqui, né? Uhum. Isso aqui é um post para rede social, mas serve para a gente poder estudar muitos conceitos em cima disso. Então, por exemplo, logo de cara, a organização. O cara que vai fazer qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de criativo, vamos colocar assim, ele precisa de um norte para ele poder começar e outro para terminar. Então, sei lá, ele vai começar a fazer o criativo aqui. Vamos pegar aqui o Dia do Trabalhador. Certo. Nesse caso aqui, o cara pode começar pelo automático. Vou colocar a imagem, aí vou pegar o texto, vou botar aqui em cima, vou ver se tem todas as informações e tá tudo certo. Bom, você pode fazer assim, mas o seu trabalho, provavelmente ele não, tipo assim, quando você pegar tudo que você fez e você for dar uma olhada, ele vai ficar aquele trabalho xoxo, sabe? Aquela coisa que você vê em todo lugar. Vamos supor, esse aqui não é bem um exemplo assim que eu pude aplicar tudo que, sei lá, precisaria ter, mas uma coisa que a gente tem que levar muito a sério é a questão, por exemplo, do alinhamento. Uma coisa simples que no Illustrator tem e que é muito fácil de você usar é o alinhamento, cara. Alinhamento eu vejo, tipo assim, em quase todo lugar que eu olho, tá faltando alinhamento. Uma logo mal posicionada, um texto mal posicionado atrapalha muito a leitura da pessoa, às vezes, dependendo do que o cara fez, sabe? E como é que você faz aí para poder alinhar? Vamos supor, você tem aqui a sua imagem de fundo, e aí eu peguei esse exemplo aqui, é uma escada, né? Deixa eu ocultar aqui esses outros objetos para poder ficar mais fácil. Desse lado aqui, vou falar um pouquinho da ferramenta aqui. Certo. E a galera vai entender o que eu estou fazendo. Esse aqui é a interface do Illustrator, né? Aqui é a sua área de trabalho. E aqui você pode, eu não sei se tem alguém aí que está assistindo que provavelmente já fez alguma coisa aqui. Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que tem um aplicativo preferido para poder fazer os trabalhos. Eu gosto de fazer um mix, porque assim eu uso o melhor de cada aplicativo para poder chegar num resultado bacana, sabe? Cara, tava com a boca seca aqui já. Deixa eu pegar um café aqui. Pode ir falando aí. Cara, aqui você tem a interface do Illustrator. E nesse caso aqui, eu decidi fazer vários criativos no mesmo documento. Por quê? Porque como eu estava fazendo
eram criativos assim simples, eu queria ter uma noção de similaridade entre eles. Então, suponhamos, você tem as fontes, você tem o alinhamento da logo, você tem a posição do texto, você tem as imagens. Então, são muitos fatores que influenciam na qualidade final do seu projeto, ou do seu criativo, ou seja lá o que você estiver fazendo. Tem muitos pontos que, mesmo sendo pontos assim que você, né, acaba passando despercebido às vezes, tornam o seu trabalho muito mais profissional se você levar em consideração. Então, por exemplo, esse ponto do alinhamento que eu te falei, que eu comentei, é um desses pontos cruciais. Então, suponhamos que a gente está trabalhando com uma marca de, sei lá, vamos supor que a gente está trabalhando com a marca, um advogado, por exemplo. A gente está cuidando da identidade visual de um advogado. O Lucas comentou há um tempinho atrás sobre identidade visual e sobre repetição. Você usar determinadas coisas que faz com que a pessoa identifique aquilo como parte da identidade visual da pessoa, do cliente, né? E aí a pessoa acaba pegando aquilo como se fosse um ponto que toda vez que ela olha, ela lembra daquele profissional, ou daquela área que o profissional está mexendo, sabe? Então, suponhamos que o cara é advogado. Aí, digamos que você coloque o seu texto de qualquer jeito. A impressão que a pessoa tem, ou pelo menos a maioria das pessoas, é de desorganização. Suponhamos, o cara tá acostumado, as pessoas estão acostumadas a ler o texto da esquerda para a direita. E as pessoas também estão acostumadas tipo assim, a valorizar materiais com mais qualidade. Então, se você usa uma foto muito ruim, ou se você faz um alinhamento com um pouco menos cuidado, você acaba transparecendo uma sensação de descuidado daquele profissional. E, consequentemente, você coloca uma característica no seu cliente de desorganização. Imagina um advogado desorganizado. Imagina qualquer profissional que, tipo assim, de uma área séria, que transpareça a desorganização. Então, tipo assim, é um ponto que eu acho muito pejorativo para a pessoa. Sim. Ou para o profissional. Sabe? E aí, assim, quando chegou para você o post, qual é a primeira coisa que você faz? Cara, eu não sei se você me entendeu aquela hora da questão da sensação que você passa na hora que depois que o criativo já está feito. Tipo assim, a sensação de desorganização. Certo. E começando do princípio, cara, quando eu vou pegar um criativo para poder fazer, ou qualquer outro trabalho, eu começo verificando as informações que, tipo assim, que vem para mim. Então, o que vai ir nesse criativo? O que eu vou fazer nele? O que eu posso fazer nele? O que eu não posso fazer nele? Tudo isso vai influenciar no resultado final. Então, digamos que você tem o cliente particularmente gosta de que você use mais cores escuras ou cores mais claras. É uma coisa que você tem que levar em consideração na hora que você está fazendo. Porque depois de feito, que geralmente vai para aprovação. Depois de feito, que vai para aprovação, o cliente, ele vai olhar e provavelmente se você tiver usado alguma coisa contrária do que ele já falou que não quer, o seu trabalho vai voltar e você vai ter que mexer de novo naquele mesmo criativo que você fez. Então eu acho isso uma questão de desorganização, tipo, da parte de quem está fazendo, porque você perde muito tempo refazendo um trabalho que você já fez, saca? Então, entendi. Mas assim, chegou aí, você está falando bastante de alinhamento e tal, então como é que você faz? Você traça as linhas guias antes, ou primeiro você joga todas as informações aí, por exemplo, não, pois eu tenho esse texto, eu já vou jogar o texto para ir. Eu sei que eu tenho ali o trabalho, eu sei que eu tenho a logo. Você joga tudo e você vai organizando depois. Como é que é o seu processo? Vamos lá. Vou criar aqui uma coisa nova aqui na hora para a gente poder ficar mais claro. Isso. Eu gosto de ir, cara, pelo básico.
que é o alinhamento. Então, se eu colocar... vou pegar aqui. Eu gosto... Lembra eu acho que no começo, quem está aí assistindo desde o começo, sabe... Lembra do que a gente falou sobre proporção áurea, né? Uhum. Então, vou fazer aqui uma coisa rapidex, só para a gente poder ter uma noção. Meu Deus, o mouse do Lucas é um unicórnio. É um unicórnio. É um unicórnio. E agora eu te pergunto, onde é que é a ponta? É no chifre? Onde é a ponta? Não, cara. É onde? É a ponta do unicórnio? Do chifre. Aí, nossa, eu vou te contar, viu? Tava apanhando aqui à toa. Então, cara, voltando aqui. Você tem aqui a sua prancheta, essa parte branca aqui, né? Aqui do lado você tem as suas ferramentas. E aqui na janela você tem todas as suas outras ferramentas do Illustrator, né? Eu gosto bastante do Illustrator porque ele é uma interface que não é tão pesada quanto o Photoshop. A galera gosta muito de usar o Photoshop e o CorelDRAW. Mas eu não sei se foi porque eu aprendi a fazer aqui, mas eu prefiro mais o Illustrator para criar layout. Porque aqui você consegue ter uma visão, tipo assim, mais macro do que você está fazendo. No Photoshop, você também tem isso, só que eu acho mais difícil, por exemplo, você acertar aqui a linha do quadrado na hora que você está arrastando, por exemplo. Isso me chateia, cara, porque eu acho que para uma pessoa que está fazendo algo rápido, digamos assim, você perde muito tempo naquilo. Então, para mim, assim, para você criar o layout, pelo menos a base, eu acho interessante o Illustrator. Ele é uma coisa mais leve, é um troço que você consegue... tipo assim, as ferramentas, eu acho que as ferramentas são mais... Ele tem mais ferramentas para layout, para construção de layout, né? Esqueleto, do que o tratamento de imagem. Eu acho que a gente precisa conhecer as ferramentas e usar o forte de cada uma, né? Exatamente. Eu comentei com você no começo que eu gosto de usar o melhor de cada ferramenta para o resultado final ficar bacana. Então, por exemplo, se você vai fazer um post, suponhamos que você vai fazer um criativo aí para rede social, você vai fazer um post que ele tem muito texto, que ele tem muitos detalhezinhos pequenininhos, o Illustrator ele é melhor, porque assim você consegue mexer, você consegue editar com mais facilidade. Se você tem um criativo que tem mais imagem do que tipo assim, gráfico realmente... Do que vetor, né? Exatamente. O Photoshop, ele lida melhor com isso, porque assim você consegue manipular a imagem, você consegue fazer um recorte, você consegue retocar uma parte mais clara de uma parte mais escura, para você aplicar um texto depois, uma logo. Então, assim, você pode usar as duas ferramentas, ou 3, ou mais ferramentas, a favor daquilo que você está fazendo. Só que, desde o começo, eu comentei, organização, você tem que saber para onde que você está indo. Tipo assim, seu processo, você tem que ter um processo criativo. Porque senão, você vai ir para uma ferramenta, aí depois você vai para outra, e no final, tipo assim, você não tem um resultado tão bom, entendeu? Parece que você fez um Frankenstein ali do seu criativo. Mas voltando aqui. Isso. Acho que eu falei demais aí do processo criativo, né? Vamos para a prática aqui logo. Vamos lá, vamos fazer uma parada aí. Cara, aqui nessa parte você tem arquivo, que é para salvar, fechar, abrir aqui um objeto, uma imagem, algum arquivo que você precisa, você pode usar aqui essa aba arquivo para você importar. Ou só de você arrastar aqui para dentro mesmo já resolve. E uma coisa bacana aqui do Illustrator é que ele salva, ele não deixa as coisas aqui, sabe? Ele meio que cria um link na hora e deixa tudo, tipo assim, ele coloca o arquivo aqui para você visualizar, mas a maior parte do tamanho do arquivo fica guardado na pasta. Uma pasta dele lá, sabe? No aplicativo, se você entrar na pasta do aplicativo, você vai achar o arquivo lá.
é um arquivo temporário. Ele bota lá para você fazer o criativo. E quando você dá Ctrl S, né? Quando você vem aqui e salva, ele deixa esse arquivo aqui, e o arquivo fica muito mais leve, sabe? Você consegue lidar com o arquivo e ele não fica tão pesado. O Photoshop, ele salva tudo lá na hora, sabe? Então, Por isso que quando você manda dependendo do tamanho do arquivo do Photoshop, fica 3 GB. Fica 3, exatamente. E uma coisa boa do Photoshop é que você pode só enviar um arquivo que, se você abrir em qualquer lugar, você vai conseguir pegar o material que você usou. Já o Illustrator, se você não anexar a imagem ou o objeto que você estava mexendo aqui, se chegar lá e o cara abrir, ele não vai ter, vai faltar o arquivo. Vai ficar só essa linha vermelha aqui e não vai ter a foto, por exemplo. Aí você tem que... Ou você vem aqui, seleciona e incorporar o arquivo, trazer ele para dentro, né? Fica muito difícil de você, tipo assim, de você enviar um arquivo com muitas informações. Então você tem que salvar de uma a uma, entendeu? Nessa janelinha aqui, eu gosto muito de usar ela para poder ver o que tá vinculado e o que não tá, sabe? Vinculado que eu falo que é tipo que o arquivo ele tá aqui no Illustrator, dentro do Illustrator. Eu posso salvar que não vai ter problema depois. Eu venho aqui, seleciono tudo e aqui não está aparecendo, mas é essa opção aqui de imagem incorporada. Se você clicar aqui, tudo que tiver desincorporado vai entrar aqui para dentro, você pode salvar tranquilo, que não vai ter problema nenhum na hora de você abrir. Vindo aqui para aquele arquivo que a gente criou, o em branco, geralmente eu gosto de vir aqui, cara. Eu coloco aqui a prancheta em branco, e aí eu vou pegar todas as informações que eu preciso para poder construir o criativo. Então, uma coisa que eu gosto muito de usar, que é uma base de proporção áurea, eu faço um retângulo aqui, e nesse retângulo eu traço uma linha aqui do centro do retângulo, na diagonal, para a parte na diagonal. Eu traço uma linha aqui da diagonal. Meu Deus, gente, é diferente esse negócio aqui. O teclado do cara não tem linha. Achei. Vamos pegar aqui a ferramenta mais rápido. Você vem aqui em segmento de linha e você traça uma linha bem rapidinha aqui na diagonal. Isso aqui eu aprendi num tutorial básico do YouTube mesmo, para poder fazer uma linha guia para usar dos meus criativos. Então, olha, isso aí eu não conhecia. Não conhecia? Traça do meio, não, traça do meio até a ponta superior. Legal, isso, cara. Exatamente. Agora, você gira aqui, né? Você deixa retinho, confere aqui para ver se o ângulo tá em 0, para que assim a sua linha fique reta. E aí, sem sair do centro, você posiciona. Agora, você vai duplicar esse retângulo aqui, né? Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, sem segredo nenhum. Você estica ele e pronto. Aqui você tem um retângulo de ouro. Caraca. No caso, o menorzinho? Isso. Só que aqui é uma base. E aí você pode aumentar se você quiser. Calma aí que eu vou explicar aqui como é que eu fiz isso aqui. Se você aumentar aqui, você pode usar... Você pode... Essa largura, a largura desse retângulo, deixa eu só me organizar aqui. A largura desse retângulo, essa linha que está aqui, ela faz parte daquela regra de Fibonacci que eu estava comentando, que a gente comentou no começo. Então, você tem essa primeira parte, e ela somada a essa outra parte, começando aqui dessa linha, do final do primeiro retângulo, ela somada, ela dá exatamente a proporção o cálculo de Fibonacci, né? Eu acho que a galera não deve estar entendendo nada, mas a ideia aqui é você obter esse retângulo áureo aqui.
Depois, É porque esse retângulo áureo aí, se você metade dele, e aí você vai fazendo metade, vai dobrando e vai sempre virando um quadrado, né? Vai sempre ele se vai crescer, completando, ó. ele vai crescendo proporcionalmente. O que eu Proporcional. estou Aí, fazendo ó. aqui, o que eu estou fazendo é usando esse. Eu falei da soma aqui, porque a gente ia usar esse tamanho, o total aqui, né, dos dois, para a gente poder dar seguimento aqui àquela base que a gente viu que a gente mostrou no começo, que o arco ele começa aqui do mais pequeno e vai crescendo, crescendo, crescendo e infinito. E aí você vê em algumas fotos, uma foto que a galera costuma usar muito é aquele do caracol, que o cara ele coloca a proporção em cima da concha do caracol, né? E aí dá certinho. o arco, ele dá perfeitinho. Isso. Pronto. Para linha guia, cara, eu gosto de usar essa grade aqui. É desse jeito que eu consigo aplicar a proporção áurea aqui Você tem um PNG nos disso? meus... Você tem um PNG? PNG salva ou tu faz isso toda vez? Eu faço isso. Não. Eu tenho... Isso aqui eu tenho salvo já, né? Eu só vou lá no outro arquivo e copio para cá e começo a usar. É tanto que aqui, ó, você vê que em todos eu utilizei. Eu criei lá só para poder explicar. Mas aqui em todos, você vê que tem proporção área. Tem a regrinha lá de proporção área, né? Então, vamos lá. Aqui, Tá, mas você fez tudo aquilo e juntou tudinho, tirou tudo do lugar. por que eu fiz aquilo? Por quê? Porque, cara, quando a ideia da regra de Fibonacci é você construir a base daqueles arcos. Então, você tem aqui, vamos supor, a parte que é a parte maior, né? Aqui é uma parte, obviamente, menor do que essa daqui, e por assim vai. Sim. E assim, sucessivamente você vai diminuindo o tamanho dos quadrados. Assim, você consegue criar uma base de linha, de guia, né, para você poder posicionar os seus objetos. Isso daqui, se você... Eu não mostrei, mas isso aqui, cara, você consegue usar em vídeo. Então, a galera costuma usar essa proporção aqui para poder orientar a criação dos vídeos. Então, por exemplo, você usa esse retângulo maior aqui. Aí você colocou isso aqui posicionando no meio do seu vídeo. Aí você pega uma parte maior e posiciona em cima dele. Agora vamos supor, aqui no meio você pode colocar uma logo, por exemplo. Aqui você pode deixar o espaço livre no seu vídeo. E assim você vai se guiando para você posicionar elementos que você vai usar no seu vídeo, por exemplo. A mesma coisa no criativo que você vai fazer. Então, por exemplo, você tem aqui um quadrado maior, um quadrado menor, e assim sucessivamente. Por exemplo, a logo, eu posso colocar ela numa parte maior, porque ela não é uma informação tão importante. O texto, eu preciso colocar ele mais ou menos ao centro, onde vai afunilando, porque assim a pessoa tem uma tendência a olhar com mais atenção para esse lugar. Então, eu posiciono o texto ao centro, por exemplo, o texto ao centro, ou eu posso posicionar em um dos vértices aqui dos quadrados, que vai a pessoa quase certeza de que a pessoa vai olhar para um desses pontos. Agora, por exemplo, se eu não tenho essa linha guia aqui, vamos supor que eu não tenho, eu poderia colocar isso aqui em qualquer lugar, que ia ser indiferente para mim. Então, e pode ser que não ia ficar tão bom se eu não tivesse aquelas linhas guias. Mas, contudo, porém, no entanto, isso aqui é uma base que você pode... Não é obrigatório você usar isso aqui para o seu criativo ficar bonito. Tem gente que usa outras linhas guia, outros tipos de grade, né? Como a regra dos terços, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Se eu pegar esses dois aqui, vou juntar eles. Ó, porque assim,
Até a regra dos terços, ele tá dentro dessa proporção áurea aí, da buchinha ali, aquele retângulo, se a gente pegar no vídeo de 1920 por 1080, que é o Full, né, HD, Sim. Você vai ver que aquele retângulo do lado ali, ele é um dos terços, né? Ele dos vai 3 bater, terços. ele vai bater exatamente na linha, sabe? Então. E é nesse ponto que eu quero chegar. Vamos supor que você vai usar a regra dos terços aqui, nesse post. Eu acho que não vai dar certo. Por quê? Porque a minha prancheta, ela é quadrada. Então, não vai rolar. Então, eu tenho que pegar aqui um quadrado mesmo. Vou pegar aqui um quadrado pra gente poder usar. Cadê? Calma aí. Você posiciona o seu retângulo aqui no centro. No centro não, no canto inferior superior. Não, canto superior esquerdo. E você pode aumentar aqui o retângulo do tamanho da sua prancheta, do tamanho do seu criativo. E aí você vai duplicar ele aqui, triplicar na verdade. Cadê? Tarará. Pronto. Cara, aqui você tem a regra dos terços que você comentou. E eu usei um retângulo só da linha guia que a gente fez, do grid que a gente fez. Então, eu recomendo muito, cara, a galera usar grids, porque assim você não perde tempo procurando um lugar específico para você, tipo assim, jogando ali no bicho para ver em qual lugar você vai colocar a logo, por exemplo. Então, suponhamos, o texto que eu quero que chame mais atenção, ele tem que ficar em um desses pontos. A logo, eu colocaria alinhado aqui, né, no próximo objeto. Eu não sei se você já viu, cara, aqueles princípios da lei de Gestalt. Sim. Já viu? Sim. A maioria das coisas que eu faço é seguindo esses princípios. Então, princípio de proximidade, princípio de contraste, princípio de unidade, tudo faz parte dos princípios que a gente estuda em Gestalt. Por quê? Porque assim você consegue fazer o seu trabalho de forma mais assertiva. E não você vai colocar, eu coloquei essa logo aqui porque eu gostei eu gostei dela nesse canto aqui. Mas não tem um porquê exatamente de você ter colocado ela lá. E isso tipo, me incomodava muito. E aí eu comecei a estudar esses princípios para eu poder tornar o meu trabalho um pouco mais, digamos assim, fácil. Porque o próprio Gestalt, né, é que a sua mente, ela tende a completar a imagem que você já conhece, obviamente, né? Então, a gente vê muito isso de tem uma imagem que usa bastante para poder ilustrar o que é Gestalt, que é tipo um vaso, mas quando você olha, parece que são 2 rostos, né? Mas não é só um vaso. Então, a sua mente, ela completa a informação. Então, aprender essas coisas é legal, porque você começa a ganhar espaço, né? Na sua imagem. Fala assim, putz, eu tenho pouco espaço. Né? Quando você fala, não, mas eu posso deixar isso aqui, que ele vai completar o próprio cérebro da pessoa completa a informação, tal. Logo, cara, eu acho muito legal aquelas logos negativas, né? Que tem só uns quadrados, um negócio assim, e quando você olha, você fala, putz, tem um N aqui, né? Uma logo assim, que usa bastante o princípio da Gestalt, é o da... Ai, velho. Fizeram um elogio pro rapaz aí, ó. Não dá atenção pra esse não, isso aí é doido.
Ó o Arthur aí, o Arthur tá... O Arthur pode ir aí. falando aí que eu vou lembrar qual que é a logo aqui, para poder mostrar. Cara, e aí eu só vou finalizar aqui o que a gente estava falando, da regra dos textos, que ajuda muito na hora de você fazer o seu criativo. Então você tem aqui os pontos, né, que a gente falou que chama atenção, que é aconselhável você deixar as informações mais importantes aqui, né, para que a pessoa, quando for olhar, a teoria é que ela olha para esses pontos aqui, na hora, quando ela está vendo, ela olha primeiro para esses pontos. Então, suponhamos que você fez esse criativo com base nisso aqui. O que ia acontecer? Você usou a sua regra de terços e você tem aqui uma imagem, você tem uma informaçãozinha aqui que é sobre o nicho que essa empresa trabalha, você tem aqui a sua chamada do post, né? E você tem aqui a logo. Então a gente tem algumas informações que, se você não distribuir de forma inteligente e assertiva, você talvez o seu post ele não faça aquilo que ele não faça aquilo com a pessoa que você deseja que ele faça, que é você passar a informação de forma suave, de forma coesa, sabe? Então, por exemplo, você tem aqui primeiro, a primeira coisa que a pessoa vai ler é o que está maior. Então, você deixa próximo algum desses pontos. Se não der para colocar em cima, não tem problema não. Provavelmente você não vai ter uma imagem perfeita para você usar dessa forma. Mas colocar cada coisa em um ponto, provavelmente você não vai ter, sabe? Porque na hora que a pessoa está fazendo, aí é que onde entra aquela questão do material quando é feito. Então, suponhamos que a pessoa, o fotógrafo, quando for fazer a foto, ele use a regra dos terços para poder bater essa foto. Quando você for fazer o criativo, provavelmente você vai achar a parte mais importante da foto em um desses pontos. E aí vai ser mais fácil para você criar. Então aqui você tem o seu título, né? Escolha a praticidade das escadas metálicas, certo? Aí você coloca ele próximo a um desses pontos. Depois dessa informação, a outra informação que está chamando mais atenção é esse retângulo vermelho que está aqui atrás, que está aqui em cima, né, do título. Então eu vou tirar aqui, vou tirar as linhas guias aqui para a gente poder ver. Então você vai ver primeiro aqui o título, depois você vai ler a parte que está em vermelho e depois você vai ver a logo. E por último, você vai ver essa outra informaçãozinha aqui que está aqui, né, que foi colocada no criativo mais para poder identificar a empresa que fez, tal, né? Isso aí geralmente a maioria das agências usam. Mas o objetivo aqui é que a pessoa veja a escada, veja o título, veja a escada e veja a empresa da onde que faz esse serviço. Então, a gente usando essa regra simples de terços, de 3/3, a gente consegue um trabalho bem mais profissional, um trabalho bem mais assertivo em relação ao motivo desse criativo ter sido feito. Então, esse post foi feito para quê? Para a pessoa ver a escada e assimilar esse produto a essa empresa. E se você não dispor, ou se você não colocar essas informações de um jeito claro para a pessoa, ela provavelmente não vai entender, ou ela vai demorar mais tempo do que devia para poder entender o criativo que você fez. Ou digamos assim, o trabalho que você fez vai ficar mais difícil para a pessoa poder entender. Então, a ideia máxima que eu gosto de usar é, cara, mesmo você tendo feito um curso, mesmo você sabendo, sei lá, usar todas as ferramentas do aplicativo, não adianta se você não, tipo assim, não tiver um norte do porquê que você está fazendo aquele criativo. Então, eu quero que a pessoa veja isso aqui o mais rápido possível. As pessoas hoje quase não param para poder ler nada nas redes sociais. A maioria tá muito mais voltada para vídeo, né? Sim.
E as pessoas quase não estão parando para poder ler, para poder prestar atenção naquilo que você botou. Ainda mais um criativo com mais de 2 informações para Uhum. você identificar. Então você tem que deixar a coisa o mais suave possível e o mais agradável para a pessoa poder ler e entender logo de cara do que você está falando, do que o post está falando. E os grids, eles ajudam muito nisso. Então, use ali os grids à vontade, mas não se limite, sabe? Sempre tente pensar fora da caixa. Isso, quando a gente estava tentando lembrar, é a logo da Carrefour, que usa o princípio de Gestalt, né? Então, são duas formas aqui, um vermelho e um azul, que no centro forma a letra C, né? Nossa, então, assim, nossa, o seu realmente. cérebro... Agora que você falou, eu fui chegar a letra C ali. Não é? Então, assim, cara, olha que logo extremamente simples, cara. Extremamente simples. Mas aí, quando você olha, aí depois que... É aquele assim, depois que você vê, você não consegue desver, né? O Will tá falando, realmente, Will, verdade. A da Fórmula 1 antiga também. Ó, da Fórmula 1 não tem o 1, né? Né, ali. Então, mas tá usando um F e aí os caras passaram a sensação ali de velocidade, né? Por causa Completando um... Cara, esse negócio de logo negativo, eu piro, assim, porque é muito legal, cara. Muito Cara, legal. é muito interessante isso. Isso aqui foi um trabalho muito bem feito, né? Eu acho muito bacana a galera que explora essa questão da, da interpretação que a pessoa tem do trabalho que ela fez. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo aquele princípio que você falou de Gestalt lá. Se eu não me engano, tem uma coisa, eu não sei se é isso, mas é a pareidolia. É quando você vê imagens em lugares que não existem. Tipo assim, o seu cérebro ele cria uma Sim. forma ali. Nossa, eu acho muito interessante aquilo. Esse aqui do ursinho que você acabou de passar ali, ó, é muito interessante. Aqui, ó, são 2 ursos em um só. Você consegue ver. Você conseguiu colocar 2 ursos em uma única forma. Cara, eu acho isso impressionante. Cara, quando a da APA, ai, cara, essa logo é um cavalo e um... Cara, quando eu era criança, adolescente, assim, que eu reparei e eu vi que era um cavalo e um boi, nossa, eu me achei muito inteligente, hein? Não vai ter nenhum, não vai ter grande pra gente ver. É antiga essa logo? Cara, essa no cantinho, essa verdinha no cantinho aqui, entendeu? Ah, entendi. Não vai Deixa eu ver se eu ter, consigo achar aqui. não vai ter ela grandona. Mas enfim, mano, muito legal, muito legal. Tudo que Achei, você cara. falou, achou? Achei. É só você colocar Associação dos Pecuaristas de Ariquemes. Faz sentido. Nossa, eu tô ficando careca, cara. Meu Deus do céu, a câmera vendo ali, ó. Tem cabelo não. Né, essa logo aí, ó, né, é um cavalo e um Nossa, eu boi aí achei dentro muito aí. interessante, cara. Muito interessante. Eu trabalhava com. Na época que eu trabalhava na outra empresa, eu fazia muito criativo usando essas logos, né? Pra Explore. E eu ficava meio com raiva porque eu tinha que usar essa logo, tipo assim, em tudo quanto é lugar que eu tinha que usar essa logo. E aí eu queria, tipo assim, usar mais ela exatamente por causa disso que ela tem, sabe? Só que eu não conseguia. Tipo assim, às vezes ficava meio feio botar as 2 logos ali e uma tinha que ficar brigando com a outra, sabe? O da Sport tinha que estar maior, aí o da APA tinha que estar menor.
E aí eu achava muito interessante a logo e ela tinha que ficar pequenininha. Eu falei, poxa. Mas é isso aí. Mas o Eberson, mano, muito obrigado, cara. Você apresentou algumas coisas que eu não conhecia. Sério? Cara, bem legal mesmo. Valeu por ter Eu nem participado com a gente aí. Cara, obrigado. Eu nem tinha percebido que a gente tá aqui há 1h20 já, mano. Eu falo, cara, passa rápido, né? Eu chamo a galera para participar e falo, cara, mas eu não dá. Igual o Will. Eu não sei falar, Você é mudo, desgrama. Passa rapidão, tá ligado? Cara, passa muito rápido. Nem tinha olhado aqui o tempo. Rapidão. Cara, mas foi um prazer estar aqui, cara. Eu espero receber outros convites, por favor. Não, vamos. Eu gosto muito disso, sabe? De falar sobre. É um troço que a gente vive todo dia ali e a gente, às vezes, descobre um negócio assim na hora e a gente quer falar para alguém, mas não tem aquela, sabe? Foi um prazeraço, cara. Satisfação enorme estar aqui falando sobre o que o ganha-pão da gente, né? É bom demais. E irmão, também... se você quiser continuar com a gente, você pode continuar aí, o Will, ó. O Lucas vai para aí, a gente vai falar um pouquinho sobre Premiere agora. Mas se você quiser continuar com a gente aí, você continua. Vou continuar sim, eu quero ouvir o que vocês têm a falar, por favor. Então vamos lá, troca aí de lugar, vocês dois aí. Prazeraço, cara. Valeu, irmão.